Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 10. O pecado do homem segundo o coração de Deus. Lemos em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrarmos do pecado, a ofensa premeditada contra o Senhor nosso Deus. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros, fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual e a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso Jesus nos alerta a orar e vigiar constantemente. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo: fugir da prostituição. Ponto número 1. Segundo o coração de Deus. Primeiro, o homem segundo o coração de Deus. Esta expressão, a expressão homem segundo o coração de Deus, fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. Davi era um rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava a sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. O líder, segundo o coração de Deus, tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Conforme lemos em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. 2. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. É claro que Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Samuel, ou Saul, isto é, foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. Mas chegará o dia que o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corrupto da incorruptibilidade ou incorruptibilidade. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Deixo, porém, este alerta para todos nós.
É possível, sim, termos uma vida irrepreensível tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Podemos, sim, manter a pauta, podemos manter a nossa posição de homens de Deus em nome de Jesus. Logo, o homem segundo o coração de Deus era o escolhido, mas deu lugar ao diabo. Ponto número 2. O ambiente em que Davi pecou. Primeiro, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido. A indolência do rei era o primeiro passo que ele preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. De Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as Escrituras. A tentação pode vir tanto de fora do mundo e do diabo, quanto de dentro de nós. 2. Os meios que contribuíram para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ele aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a rejeitar-se, a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio de seus poderes reais, ordenou que a buscassem. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Nada mais poderia detê-lo no caminho do pecado, mesmo a informação de que Betseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques de Satanás, do maligno. Logo, Davi criou um ambiente propício ao pecado e deu vazão aos meios que contribuem para a sua prática. Ponto número 3. O adultério e o homicídio de Davi. Primeiro, pecado gera pecado. No Salmo 42, versículo 7, é dito que um abismo chama o outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Betseba estava grávida, Davi engendra um plano para esconder a gravidez adulterina de Betseba. Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de se lhe atribuir o filho ali gerado. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal.
contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Por fim, Davi revela sua face mais cruel, escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado numa fonte onde ele pudesse ficar na frente da situação, da batalha, onde houvesse a situação mais grave, numa posição perigosa ou numa posição imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Atentemos, meus irmãos, pois para o que o apóstolo Paulo disse, o salário do pecado é a morte, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 2. O homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tornando grandes e tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca-o à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada, que devora de um lado, outra devora do outro. Ora acontece para uma parte, ora acontece para outra parte. Essas foram as palavras de Davi para consolar o povo desta anarquia. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa mesmo. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. 3. Davi e seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali, a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. O rei de Israel não era mais o rei modelo espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. 4. A tentativa de Davi para evitar
as suspeitas do seu pecado, em seu atoleiro pecaminoso. Depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Betseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Betseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente para uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 31. Aqui podemos perceber toda esse acordo e intenção também de Betseba. Tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado o contraria, dizendo: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que Ele não vê, enganam-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Logo, o adultério foi a causa do homicídio executado por Davi. Portanto, o registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus, confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. E a palavra de Deus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.